E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Marinho, engenheiro civil, e hoje eu vou te ensinar como calcular um sumidouro, certo? Então, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e vamos logo para o conteúdo. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai ver nessa aula o que é um sumidouro, caso você não saiba ainda. Vamos comentar sobre dois testes de infiltração, o da NBR e o do Manual de Saneamento da FUNASA. Logo depois, vou mostrar para vocês como é simples a formulação do dimensionamento de sumidouro e por fim a gente vai resolver uma questão junto, tá? Então, vamos lá. O que é um sumidouro? Certo? Segundo a NBR 13969, sumidouro é simplesmente um poço escavado no solo destinado à depuração e disposição final do esgoto no nível subsuperficial que utiliza o solo como meio filtrante verticalizado em relação à vala de infiltração. Ou seja, vou tentar explicar isso para vocês de uma maneira mais simples. Então, a gente tem uma fossa séptica. Então, caso você não tenha visto ainda, a gente tem um vídeo só sobre fossa séptica, em que eu falo todos os conceitos e dimensiono também na prática. Então, lá na fossa séptica, a gente tem um afluente, chega na fossa, e tem um efluente na saída da fossa. Então, esse resíduo da fossa vai para o sumidouro, certo? Uma das possibilidades é ir para o sumidouro. E nesse sumidouro, simplesmente, esse resíduo vai ser infiltrado no solo. Então, é basicamente isso. Sumidouro é como se fosse a destinação final do esgoto da nossa residência. Primeiro vai para uma fossa, depois vai para um sumidouro ou vala de infiltração. Como ele falou, sumidouro é mais vertical, vala de infiltração é mais horizontal. Mas resumindo, é isso, é como se fosse uma destinação final, caso não tenha, como a gente já tinha comentado em fossa, uma rede de esgotos na sua cidade. E uma observação que, assim como lá na fossa, também a gente deve respeitar uma distância mínima de 1,5 m entre o fundo do sumidouro e a cota máxima do aquífero, obviamente para a preservação do aquífero, certo? Como você pode prestar atenção, a infiltração do solo vai ser importantíssimo para a gente poder determinar as dimensões do nosso sumidouro. Então, um dos testes mais importantes para o dimensionamento do sumidouro é o teste de infiltração. Eu preciso saber quanto que esse meu solo vai absorver de água, certo? Então, eu vou mostrar para vocês dois principais testes de infiltração. O teste presente na NBR, que eu já citei, a 13969, e também vou falar logo depois desse teste, o teste que às vezes é mais usual, pelo menos em obra é mais comum você ver, que é o teste do Manual de Saneamento da FUNASA. Então, em que consiste esse teste? Eu geralmente separo ele em duas etapas. Os dois testes, vocês vão ver, são bem semelhantes, só algumas diferenças entre eles. Primeira etapa é basicamente a saturação do solo. Para que se faz isso? Então a gente precisa simular a pior situação possível de usabilidade desse sumidouro. E nesse caso vai ser quando o solo ao redor estiver completamente encharcado, saturado. Então, por isso que a gente faz essa primeira etapa, que é saturar o solo, para simular um sumidouro em atividade. Depois a gente vai, depois que o solo já está saturado, a gente vai medir qual é a taxa de percolação do solo, certo? Então, a primeira etapa, que é a saturação do solo. Eu vou escolher 3 pontos onde será instalado o sumidouro. Vou cavar com um trado de 150 milímetros ou 15 centímetros até a profundidade que se vai analisar. Geralmente se faz de 30 centímetros em 30 centímetros. Vou cobrir o fundo desse buraco escavado com 5 centímetros de brita, simplesmente para, quando a gente for encher esse buraco com água, não ter impacto de água no fundo. Então essa brita funciona como uma almofada quando a gente estiver enchendo nosso buraco com água. E aí eu vou encher essa cava com 30 centímetros de altura de água, certo? Por 4 horas, sempre deixando o nível de água mais próximo dos 30 centímetros. Então, basicamente eu estou saturando o solo, estou enchendo lá de água. Assim que começa a descer, porque o solo está absorvendo, vou colocar mais água, até que meu solo fique completamente saturado. Como ele fala, por um tempo de pelo menos 4 horas, certo? A partir dessa primeira etapa, que eu saturei o solo, eu vou fazer o teste em si, que é nessa cava, certo? Já está com o solo saturado. Eu vou encher 15 centímetros de água na cava, ok? E a cada 30 minutos eu vou ver quantos centímetros baixaram dessa água e vou completar de novo os 15 centímetros, ok? Então, vou fazendo esse teste até que a diferença entre duas determinações de quanto a água baixou sucessiva seja inferior a 1,5 centímetros, certo? Então, basicamente, coloco 15 centímetros de água, vejo quantos centímetros baixou em 30 minutos, refaço e vou refazendo até que a diferença entre duas sucessivas seja menor do que
1,5 centímetros, certo? Depois, basicamente, eu faço uma divisão. Por exemplo, com intervalo de 30 minutos e o último desnível medido foi de 4 centímetros. Então, a taxa de 30 minutos por 0,04 metros, 750 minutos por metro. Vocês vão já entender por que a gente está usando essas unidades. Então, por fim, a gente pode dizer que o valor médio da taxa de percolação é a média dos valores das cavas que a gente fez o teste. E caso a gente tenha feito testes em várias camadas, eu vou fazer uma média ponderada dessas camadas, certo? Onde KI e HI são as taxas de alturas das camadas onde foram realizados os ensaios. Ou seja, basicamente, faço o furo, faço o ensaio, vou pegar as médias do furo e eu vou ter um resultado, como eu já tinha comentado, em minutos por metro. Por que isso? Porque a norma mesmo, ela vai dar para a gente essa tabela aqui, em que ele está associando a taxa de minutos por metro com a taxa de aplicação, ou seja, taxa de absorção do meu solo, que é justamente essa taxa que eu quero. Então, no teste, eu vou chegar nesses valores, 40 ou menos, 120, 600, e vou associar a um valor que a norma já está me dando nessa tabela. Caso eu tenha um valor intermediário aqui, eu consigo fazer a interpolação e calcular qual a taxa máxima de aplicação diária, certo? Então, esse é o ensaio segundo a NBR. Segundo a FUNASA, é muito parecido, mas é até um pouco mais simples. Por isso que eu disse que em obra é até comum a gente ver esse ensaio. Segundo a FUNASA, vou fazer uma cava de 30 por 30, certo? Centímetros, 30 centímetros por 30 centímetros, diferente da NBR, que era 15 centímetros de diâmetro. Aí eu vou usar, geralmente, uma tábua, que ele fala que é a guia, e depois vou deixar uma haste de medição, que geralmente se coloca logo uma régua, certo? Na vertical. Também tenho o colchão de brita lá embaixo, geralmente 5 centímetros. E vou encher de água. Segundo a FUNASA, a gente vai encher essa nossa cava de água até que o solo esteja absorvendo bem pouca água. Ou seja, basicamente estou saturando meu solo. Ele não dá, o manual da FUNASA não dá nenhum tempo específico. Ele basicamente diz que para a gente ficar enchendo até a absorção ser a mínima possível. Depois disso, para a gente encher a cava e ver quantos minutos vai demorar para baixar 1 centímetro na nossa régua, com o solo já saturado. Ou seja, basicamente eu estou fazendo a mesma coisa da NBR, saturando o solo e vendo quanto tempo está demorando para baixar a água. Ou seja, vendo quanto está infiltrando de água no meu solo. Ou seja, depois que eu tenho isso, eu venho para esse abacozinho também da FUNASA, do manual da FUNASA, em que ele associa aqui ao lado, ó, minutos por centímetro, ou seja, quantos minutos demoraram para descer esse 1 centímetro de água, e aqui embaixo eu tenho litros por metro quadrado por dia, que se você prestar atenção, aqui embaixo, ó, a unidade que eu estou usando aqui embaixo é litros por metro quadrado por dia, e se você prestar atenção é exatamente a mesma da norma. Ó, a norma traz o quê? Metro cúbico, metro quadrado dia. A diferença é só que lá está em litros, mas simplesmente eu modificar aqui a unidade, litros para metro cúbico. Então, eu tenho, por exemplo, vou dizer que demorou 5 minutos para descer 1 centímetro de água, naquela cava de 30 por 30. Então, eu venho aqui, ó, 5 minutos, venho aqui na reta, aqui e desço. Então, eu sei que é um valor aqui entre 60 e 75. Então, eu posso assumir, por exemplo, aqui, um 65, digamos, certo? Litros por metro quadrado por dia. Basicamente isso. Então, por ser um teste mais simples, embora seja parecido com o da NBR, é mais usual você ver esse tipo de teste na prática do manual da FUNASA. Enfim, mas agora que a gente já sabe qual é a infiltração do solo, a partir do teste de infiltração, a gente pode fazer o dimensionamento do sumidouro, que nada mais é do que um dimensionamento também geométrico, assim como eu falei da fossa. Eu tenho uma área de infiltração, certo? Eu tenho CD, que é a contribuição de área de esgoto, que é a mesma contribuição de área que a gente viu lá na fossa séptica. E eu tenho a K, que é a taxa máxima de aplicação de área, que é aquela que a gente acabou de determinar com o teste de infiltração, certo? Então, o cálculo é bem simples. Só para vocês entenderem, eu coloquei como exemplo aqui, porque eu acho também bem usual, sumidouros cilíndricos. Então, quem vai ser minha área de filtração? É importante entender isso. Vai ser toda a minha área do fundo, certo? Toda a minha área aqui do fundo, ó, que vai estar infiltrando por aqui, mas também toda a área lateral vai estar infiltrando aqui também, certo? Ao redor de todo o meu cilindro. Veja que aqui é o nível de entrada
do esgoto está vindo da fossa. Então, tudo aqui vai estar servindo de área de filtração do meu sumidouro. Ou seja, no caso de um sumidouro cilíndrico, a gente vai ter que a área do fundo é πd2 sobre 4, que é a área do círculo, e a área lateral vai ser πdh, certo? Onde h vai ser a cota aqui, como você está vendo, do fundo até o nível do afluente. E a contribuição de esgoto é exatamente como eu falei, igual ao que a gente viu em fossa séptica. Inclusive, novamente, recomendo que você pare o vídeo aqui, vá lá assistir o de fossa séptica, porque o exemplo a seguir é exatamente o exemplo que a gente fez lá, a gente só vai continuar. E também já aproveita e dá um like nesse vídeo, se você assistiu até aqui. Então, como você está vendo, basicamente eu tenho um parâmetro de edificação, unidade e uma contribuição de esgoto. Esse lodo fresco, ele é relativo ao dimensionamento de fossa séptica. Então, ele não vai estar, você não precisa se preocupar com ele aqui. Você precisa se preocupar com essa coluna aqui do meio, de contribuição, aquele CD que a gente está falando, contribuição diária. Então, agora vamos realizar um exemplo para você ver como é simples o dimensionamento de um sumidouro. Então, como eu falei, é exatamente o mesmo exemplo que a gente resolveu para a fossa séptica. A gente já dimensionou a fossa séptica nesse vídeo. E agora a gente vai dimensionar o sumidouro. Então, dimensione o sumidouro cilíndrico, comporte a contribuição de residência unifamiliar de alto padrão com 7 pessoas residentes numa cidade do interior de São Paulo com temperatura média anual de 17 graus. Certo? E a gente tem aqui o dado que a percolação é de 80 minutos por metro. Certo? Isso, então, eu estou utilizando o teste lá da NBR. Lembrando, pessoal, que essa temperatura ela só vai ser útil para a gente determinar a fossa, mas eu quis colocar exatamente a mesma questão para você entender que realmente é um processo. Você calcula um, depois calcula o outro. Então, primeiro passo. Então, lembra lá, o que a gente precisa calcular? A área do nosso sumidouro. Então, a área é igual a CD, fórmulazinha lá, sobre K. Então, vamos determinar primeiro CD. Tá legal? Então, você viu que CD é o CD de 7 pessoas na residência de alto padrão. Ou seja, onde cada pessoa vai contribuir com 160 litros, certo? Então, 7 vezes 160 vai dar para a gente uma contribuição diária de 1.120 litros por dia. Isso é igual ao quê? A 1,12 metros cúbicos por dia. Tá legal? Então, a gente já sabe quem é a contribuição diária. Falta agora a gente calcular K. Mas K, como a gente já sabe, a taxa de percolação é simples. A taxa de percolação não é 80, então a gente vem aqui na tabela da NBR, 80. Então, nosso K vai ser igual a 0,14. Então, bora lá. A área é igual a CD sobre K. Então, é igual a 1,12 metros cúbicos por... Aqui eu estou usando metro cúbico, pessoal, porque aqui está em metro cúbico, certo? Essa taxa. Por 0,14. Isso vai dar para a gente uma área de 8 metros quadrados. Então, eu preciso de uma área infiltrante de 8 metros quadrados. Como eu estou usando um sumidouro cilíndrico, certo? A questão já disse para a gente que é um sumidouro cilíndrico. Eu tenho que, como eu já havia falado, que a área vai ser igual à área lateral mais a área de fundo, certo? Logo, nossa área, você pode até voltar lá para conferir, mas ela vai ser π dH, que é a área lateral, mais πd2 sobre 4, que é a área de fundo. Então, a gente tem que fazer alguma consideração, porque a gente tem aqui como incógnitas o diâmetro e a altura. Então, um dos dois eu tenho que fixar. Então, eu vou fixar diâmetro igual a 1 metro. Então, o meu sumidouro vai ter diâmetro de 1 metro. Então, qual a área? É 8. Π D vai ser 1H mais π sobre 4. Isso a gente tira que a nossa H vai ser igual a 2,3 metros, certo? Ou seja, nosso sumidouro vai ter um diâmetro de 1,0 metros e vai ter uma altura de 2,3 metros. Na prática, a gente poderia até acrescentar um pouco mais por questão de segurança, colocar um sumidouro com 3 metros de profundidade, por exemplo, certo? Mas você viu que é bem simples o dimensionamento de um sumidouro. A parte mais complicada é realmente o teste de infiltração e determinar corretamente qual é a taxa de percolação desse solo. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje.
Muito obrigado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente responde, tá? E muito obrigado e até a próxima.